Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você sentar, meu amor, vamos orar pelas famílias? Vamos. Queria que colocasse todas as famílias aqui no mural. Temos 2 murais, né? Olha só, já tem 2 murais. Vocês notaram, vamos descalibar um pouquinho? Vocês notaram que durante a última música algumas famílias passaram ali? Se não notaram, eu ia mandar vocês para o médico. Mas tudo bem, que bom. Talvez você não viu ainda a sua família ali, mas é porque você precisa enviar, ok? No final aqui, depois que a gente orar, nós vamos colocar o QR Code aqui para você, ou o telefone da igreja, para você mandar pelo WhatsApp foto da sua família. Porque tudo aquilo não é só para a gente achar bacana, mas tudo é profético. Tudo que acontece nesse lugar é profético. É profético. Eu lembro que tinha talvez você já ouviu esse testemunho, uma esposa que orava pelo marido, e toda vez que ela sentava, ela procurava sentar no lugar que tinha uma cadeira vazia. E mesmo que depois enchesse a igreja e alguém sentasse ali, mas ela tinha um tempo que ela dizia: esta cadeira sentará o meu marido, ao meu lado sentará meu marido, ao meu lado sentará meu marido. E ela foi profetizando até o dia em que o marido dela vinha e sentava ao seu lado e servia ao Senhor. Então tudo que a gente faz aqui é profético. E por isso nós estamos no mês da família, estamos pregando sobre a família, profetizando sobre a família, aproveitando esse tempo que Deus está movendo essa unção e crendo na palavra, né? Que diz que eu e toda a minha família serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Deus já começou uma conspiração. Tem familiares seus lá no Brasil que Deus já começou a mover sobre eles, sabe, libertando do álcool, libertando da mentira, libertando do engano. E você vai ouvir notícias de pessoas que se converteram, da sua família, que estão frequentando a igreja, estão na presença do Senhor, amém? Então eu queria que você levantasse a sua mão para cá. Obrigado, pastora. Levante sua mão para cá, vamos orar aqui profetizando. Vai estar passando aqui as 2 telas de todas as famílias, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui está, Senhor, a foto, que é a representação de cada raiz familiar. Meu Deus, cada família é como uma árvore plantada pelo Senhor, que tem os seus galhos, que tem os seus frutos. Senhor, pessoas que têm chamado de Deus, cada um, Senhor, tem um chamado da parte do Senhor. Meu Deus, e nós como igreja agora reivindicamos a salvação. Pai, eu te peço, tira Senhor, toda a erva daninha dessa árvore, Senhor. Pai, todo parasita, toda ação do inferno contra essas famílias, nós quebramos agora espíritos imundos que são enviados para destruir as famílias, para separar, para matar, para roubar, para destruir. Nós repreendemos agora, Senhor. Nós oramos por essas famílias, que cresçam, ó Pai, que cresçam, ó Deus, no conhecimento do Senhor, que cresçam na unção do Senhor. Traz cura física, cura psicológica, cura emocional sobre a vida de cada um das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos primos. Senhor, nós queremos declarar que nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor, e o diabo não terá nada da nossa casa, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pega o seu telefone aí, anota, coloca ali olha lá, o WhatsApp da igreja, 954-839-5416. Tira a foto se você quer fazer rapidinho. Envie a foto da sua família para nós estarmos orando e profetizando aqui no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu queria continuar aqui antes da gente poder compartilhar. Pode sentar, meu amorzinho. Está cansado? Ontem fez uma imersão, 9 horas de ministração. Que lindo, né? Com as mulheres. Gente, eu queria, antes da gente compartilhar aqui
algo a respeito de família, de relacionamento, falar que nós já começamos o projeto Mutirão de Almas. A maior ação evangelística que nós já vivemos, já começou. Nessa semana, nós já fizemos, um começo de um treinamento, com aquelas pessoas que puderam estar aqui, durante a semana, no dia que nós marcamos, e nós já separamos 10 grupos de 6 pessoas. 10 grupos de 6 pessoas, que era a meta da gente separar, para esses grupos já começarem a receber as instruções, para a gente estar orando, trabalhando, efetivando a estratégia do Mutirão de Almas, porque nós queremos alcançar 200 almas, 200 vidas para o Senhor Jesus no dia 10 de março. Então, nós já temos 10 grupos. Então, eu sei que algumas pessoas não puderam vir no dia do treinamento, no primeiro treinamento, a gente vai ter outros ainda, mas essa semana a gente já vai começar a colocar em prática as primeiras ferramentas para a construção do alcance dessas almas. Vamos começar com as ferramentas espirituais, com jejum, com oração estratégica, que nós vamos estar passando para vocês. Se você não conseguiu ainda, não conseguiu vir no treinamento, pastor, mas eu gostaria de participar, eu queria ter isso no meu currículo, poder viver isto, de ver, como que uma igreja pode alcançar, assim, tantas pessoas através do poder de Deus. E lembre-se que nós estamos atrás de pessoas que não conhecem a Jesus. Não é para falar para pessoas que estão em outras igrejas, elas já estão bem, glória a Deus, estão muito bem pastoreadas e devem continuar lá. Mas nós queremos alcançar aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão angustiados, quem sabe mudaram para cá com a esperança de uma vida melhor nos Estados Unidos, aconteceu situações, talvez estão passando por problemas financeiros, quem sabe estão passando por problemas de relacionamento, casais que estão separando, filhos que estão envolvidos nas drogas, e essas pessoas não têm esperança. E nós podemos levar a solução de todos esses problemas, que é a presença de Jesus na vida deles. Nós temos isso, nós só podemos dar o que a gente tem. E se tem algo que nós temos, como Pedro disse para aquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho como te resolver agora, mas eu tenho algo que vai fazer você se levantar e voltar a andar na sua vida, no nome de Jesus, amém? Então, assim, quem é que está participando de um desses 10 grupos? Queria que todos que já estão participando de um desses 10 grupos ficassem em pé agora. Eu quero orar por você. Quem já está participando de um desses 10 grupos, fique em pé agora. Ok, olhem bem para essas pessoas que estão participando. Se você tem um desejo de estar nesse projeto ainda, você não está participando ainda, então procure uma dessas pessoas que você achar que deve procurar e diga: eu quero entrar no seu grupo, eu quero fazer parte, porque ainda dá tempo, amém? E nós vamos orar por eles. Sentados como vocês estão, levante a mão assim, quem está sentado, vamos orar por essas pessoas. Faz o seguinte, não, fica aí mesmo, vamos orar aí, senão vou ganhar tempo, Vamos orar, eu ia te chamar aqui na frente, mas vamos orar por eles. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essas pessoas que já estão dispostas, que estão aqui, Senhor, para fazer diferença e viver, ó Deus, um milagre de ganhar almas. Tua palavra diz que quem ganha almas é sábio, e eu coloco a vida de cada um diante de Ti, meu Deus, que esses grupos possam crescer. São grupos hoje de 6 pessoas, Pai, que eles possam ser grupos de 15 pessoas, de 20 pessoas, meu Deus, que eles possam, ó Deus, Pai, a Tua palavra diz que grande é a colheita e poucos são os trabalhadores. Deus, eu oro para que o Senhor envie pessoas para ajudar esses grupos. Nós abençoamos a disponibilidade deles de começarem, abençoamos as suas casas, suas famílias, suas finanças, seus filhos, e eu sei que enquanto eles se envolvem na obra do Senhor, nos interesses do Senhor, o Senhor trabalhará pelos interesses deles, pela vida deles. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sentar, dá uma olhada para o pessoal que está sentado, para eles verem o seu rosto, quem sabe eles se animam e procuram você hoje até o final do culto, ok? Pode sentar, Deus abençoe. Então nós vamos começar aí esse mutirão de almas, amém. Olá, amorzinho. Oi, quanto tempo. Gente,
nós estamos aqui hoje e vamos compartilhar de algo muito importante na questão familiar. A gente tem aprendido que as coisas, elas são, antes de serem naturais, elas são espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se resolvem espiritualmente. Não tem como resolver algo que é espiritual de uma maneira física. Eu vi isso acontecer na minha casa de uma maneira muito, muito clara. Nós não tínhamos Jesus, não conhecemos a Deus. Meu pai era um homem muito próspero, industrial, e um dia ele traz para casa, e para mim é muito marcante esse momento. Claro que como nós não tínhamos Jesus e não servíamos ao Senhor, a nossa casa era desprotegida totalmente, espiritualmente falando. Tinha uma Bíblia lá em casa, que eu lembro, que era a Bíblia da Barça. Quem é mais antigo vai saber o que é Barça. Que ficava na sala, né, aberta lá no Salmo 91. Ou 23. Ou 23. E chegava a ficar empoeirada aquela página, porque ninguém mexia nela, era uma peça de decoração. Então a Bíblia ali não é um amuleto, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e ela tem poder sim, mas quando nós movemos por fé. E ele trouxe uma carranca lá do Pará. Quem é do Pará sabe o que é isso, uma carranca, que é uma escultura que eles fazem na madeira e colocam na frente dos barcos, das embarcações, dizendo que aquela carranca espanta os maus espíritos e ajuda na navegação. O dia que aquela carranca entrou a miséria lá em casa. Tudo mudou. Meu pai quebrou alguns meses depois, separação de casais. Não foi só pela carranca, coitada da carranca, mas foi os demônios que estavam na carranca, né? E mais eu digo assim que foi visível algo espiritual entrando em nossa casa. Já havia pecados, obviamente, já havia legalidades para essa destruição, porque eles não serviam ao Senhor. Mas o que eu quero ilustrar para vocês é que, se nós não resolvermos as coisas no mundo espiritual, a gente não consegue ter uma família estável, um casamento estável, uma família estável. E por isso, nós queremos compartilhar rapidamente com vocês hoje um tema que eu chamei de espíritos familiares, que são espíritos imundos, maldições familiares, demônios, né, que são anjos caídos, que são especializados em atuar para a destruição de lares. Tem demônios que são especializados para homicídio, roubo, várias outras coisas, mas tem alguns que são especializados para infiltrar-se dentro de uma família e destruir de dentro para fora uma família que aparentemente parece ser perfeita. Então nós queríamos hoje compartilhar um pouquinho a respeito desses espíritos familiares. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho convicção de que você está lembrando de algumas coisas, ou quem sabe algumas histórias, ou durante esse tempo que a gente vai estar compartilhando, você vai lembrar de algumas histórias, e nós aqui também, e isto vai firmar esse conhecimento. Quando nós conhecemos o inimigo, é mais fácil vencê-lo. Quando nós sabemos aonde está o nosso inimigo e como ele está agindo, nós temos condições de tomar ação para neutralizar e para destruir. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. E só tem um lugar que é possível o diabo estar, segundo a palavra, debaixo dos nossos pés. Amém? Então, amor, eu queria falar sobre o primeiro espírito familiar, que é o espírito da soberba. Espírito da soberba. Eu só quero ler aqui e nós vamos falar a respeito disso. A soberba, no dicionário, ela é como arrogância, altivez, autoconfiança exagerada ou
Soberba é um substantivo feminino do latim, supervia, que significa presunção, orgulho. Soberbo é aquele indivíduo considerado orgulhoso e altivo, e que está totalmente dominado pela arrogância. Uau! Quando se fala de soberba, quando a gente estava pensando nessa palavra, e quando o pastor José me falou, né, sobre esse primeiro espírito que ele iria falar sobre soberba, é inevitável não vir alguns testemunhos e algumas histórias, né, na nossa mente. Eu tenho algumas histórias assim, familiares, primos, e até dentro da minha casa, né? O meu pai foi um homem assim. Meu pai, ele é um homem muito amável, mas nem sempre foi assim. Ele era aquele homem, quando nós éramos crianças, de que na rua, no trabalho, ele trabalhou 33 anos numa empresa, e ele era praticamente assim, mandava e desmandava naquela empresa. Então a família, que eram 4 irmãos, a família dona daquela empresa, uma empresa muito grande, que tinha negócios no Brasil todo. Então a família, assim, tudo que eles precisavam era para o meu pai a primeira pessoa a ligar. E a gente passou experiências assim, época de Natal, até mesmo de Réveillon, da gente estar sentado em casa, na mesa, para a ceia de Réveillon, e tocava o telefone. Era algum deles. A gente soube que o caminhão tal ficou preso lá em tal lugar. Tipo, 11h59 da virada do ano, sabe? Meu pai se levantava da mesa e ele ia. Ele era uma pessoa muito amada por todo mundo onde ele trabalhava, mas quando ele chegava dentro de casa, meu Deus, a gente arrepiava, porque a gente sabia como ele saía de casa, mas a gente nunca sabia como ele voltaria para casa. Porque demônios, e hoje a gente sabe disso, e quando eu falo, eu não estou falando, meu Deus, está falando que seu pai é endemoniado, talvez ele está até assistindo, né? Porque eles costumam assistir nosso culto aqui no domingo de manhã. Não, mas hoje a gente entende, conhecendo a palavra de Deus, que realmente eram espíritos imundos territoriais. Nossa, eu perdi a palavra. Territoriais, porque meu pai nasceu na Síria, e no árabe em si, no geral, claro que existem exceções, mas no geral existe sim um espírito de violência, né? E existe também um espírito de soberba. E meu pai, ele então era cometido realmente por esses espíritos malignos. E ontem, até na imersão, eu comentei sobre isso, num dos momentos, que o meu pai, ele batia a mão no peito assim, ele falava, eu sou orgulhoso mesmo. Então ele tinha orgulho de ser orgulhoso. Ele se sentia orgulhoso de ser orgulhoso. Olha o nível do orgulho. Olha o nível do orgulho. E fomos crescendo ali, meu pai filho único, e fomos crescendo, e a situação financeira foi melhorando dentro da nossa casa, e cada dia foi ficando melhor. E parece que quanto melhor estava aquela situação financeira, maior o orgulho, porque acho que o orgulho é primo da vaidade, né, amor? E a pessoa se sente vaidosa, porque hoje ela pode, ela tem, ela consegue. Quando a pessoa tem dinheiro, ela tem mais amigos, né? Então, meu pai, assim, como eu disse, dentro de casa, ele era esse homem orgulhoso, violento nas palavras, agressivo. Mas lá fora ele era muito querido, né? Um homem onde ocupava uma posição muito alta, um cargo muito alto numa empresa muito grande. Toda segunda-feira tinha a reunião deles lá, dos homens da empresa e tudo. Então a gente sabe que o orgulho, ele é primo da vaidade, né? E ele fazia isso, ele batia no peito e ele dizia, eu sou orgulhoso mesmo. Então esse orgulho, na verdade, não fez bem para ele. Não fez bem para ele como pai, como chefe daquela família. Porque ele não se dava conta disso, porque os demônios, eles cegam as pessoas. Quando você está debaixo de uma influência demoníaca, quando você está debaixo de uma influência de soberba, de autossuficiência, tudo o que o diabo mais quer é te aclamar.
Então ele vai colocar pessoas ao seu lado para dizer, você é o cara, você é demais. Então ele chega naquele ponto que quando ele entra dentro de casa, às vezes até inconscientemente, ele menospreza a esposa que tem, ele menospreza os filhos que tem, tipo assim, para ele tudo aquilo é coisinha. Porque lá fora ele é aclamado. Isso vai gerando também na família. Vai gerando, a família vai se convertendo em uma família soberba. Uma família soberba, uma família que são donos da razão, uma família que nunca está errado. Tem família, gente, que você sabe, é visível que o problema está instaurado ali dentro daquela casa, mas você vai perguntar, está tudo bem. Aquela vozinha até mansa de dizer que está tudo bem. E aí eu quero ler um versículo. Pode falar, amor. É interessante que a soberba, né, por mais que ela vai se acerbar com o crescimento financeiro, ela vai ficando mais, né, pior, mas ela não está ligada à quantidade de dinheiro que você tem. É verdade. Né? A gente vai conhecer muitas pessoas ricas e pessoas humildes, tranquilas, e a gente conhece gente pobre, soberbo. Né? Exatamente. Pobre, soberbo, altivo, arrogante, não aceita, sempre está, é o melhor. Então, a soberba, ela precede, a Bíblia diz que a altivez precede a queda. É o versículo que eu quero ler. Então, olha só, eu gosto de ler para você ver que a gente não está falando por falar, mas está escrito. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E quando fala é melhor ser humilde com os humildes, não está falando assim, então as pessoas têm uma ideia errada dessa questão de humildade e de soberba. Humilde não é aquela pessoa que anda com sapatinho rasgado, furado, porque não tem condição de comprar. Às vezes ela está com aquele sapato furado no pé, mas ela é arrogante. Ela é arrogante de espírito, ela é soberba de espírito. Né? Então essa palavra, ela diz assim, que a soberba, ela precede a ruína e a altivez a queda. E é isso que eu quero concluir sobre o meu pai. Porque o meu pai, quanto ele foi galgando uma situação financeira melhor, meu pai, a gente nunca... Esses dias até eu escrevi uma carta de agradecimento para ele, porque às vezes a gente pensa assim, né? O dia da morte, todo mundo quer honrar. Por que a gente não honra em vida, né? E eu escrevi uma carta de agradecimento para o meu pai e mandei para ele. Minha mãe disse que ele vai pôr numa moldura a carta, porque eu citei muitas coisas que eu tenho memórias incríveis do meu pai, apesar dele ter ficado tanto tempo debaixo do jugo de Satanás na vida dele, porque minha mãe orou 23 anos pela conversão dele, então foram 23 anos muito difíceis. Quando eu fiz 23 anos de idade, meu pai se converteu, né? E minha mãe orou muito tempo por ele, mas a gente via nele, né, aquelas coisas. E uma das coisas que era bom nele, meu pai nunca comprou nada parcelado. Ele ensinava a gente, se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, não compra. Nunca tome emprestado, porque se você estragar do outro, além de você não ter, você vai ter que comprar para devolver para o outro. Então, meu pai, ele ensinava essas regras para a gente, né, que a gente vê lá em Provérbios. Mas era um homem soberbo. E à medida que ele foi galgando uma situação financeira muito boa, e ele tinha lá 5 contas bancárias com aplicações que minha mãe não tinha noção. E só o dia que ele converteu, que ele chegou em casa com os documentos para ela assinar, ela não sabia o que era, que ela começou a assinar, ele falou, não, eu quero te colocar na conta conjunta das minhas contas, né, das aplicações que ela nem sabia que tinha, a gente não sabia. Mas ao mesmo tempo, queridos, que ele foi galgando, a queda veio, porque a queda é inevitável. Quando você olhar ou conhecer alguém arrogante, soberbo, ou que está deixando que o dinheiro, ou a fama, ou o poder, ou uma posição social domine, né, o coração dessa pessoa, só espera. Você espera, porque você vai ver a queda. E a queda veio com os meus irmãos indo para as drogas, a queda veio com uma infelicidade, um desejo de morte. Meu pai era atormentado pelo sentimento de morte. Ele me colocava no carro com 12, 13 anos de idade, ele andava a estrada em alta velocidade, tomando latinhas de Skol e falando, eu vou morrer, mas não se preocupe, o caixão já está compro, o seguro de vida já foi feito. Então ele foi, e o corpo dele fedia, né, amor? O corpo dele tinha um mau cheiro. E ele, meu pai, ele
teve uma época que da boca ao estômago ele tinha mais de 5 infecções. Tudo que você pensar, esofagite, faringite, estomatite, tudo. E o corpo dele, ele podia chegar em casa, ele podia tomar banho, passar o perfume, mas você sentia o cheiro como se fosse papelão molhado, um cheiro estranho. E o dia que ele se converteu, até o cheiro acabou e saiu da vida dele. Então, a soberba é um mau cheiro, né? É um aroma ruim. E interessante que a pessoa, o soberbo não acha que é soberbo. Esse é o grande problema, né? É igual quem tem mau hálito, não vê, não sente, né? Então, ele é um mau recebedor. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa nem mais de Deus. Ele não precisa mais de vir para a igreja, porque agora ele está prosperando, agora ele tem todas as coisas e tudo mais. Interessante que a gente vai ver muito isso no interior do Brasil, né? Na época dos coronéis, lá no Nordeste. E você vai ver famílias inteiras soberbas. E aí você lembra das histórias? Não, aqui quem manda são os Pereira. Aqui quem manda é os fulano de tal, pelo sobrenome. E essas famílias muitas vezes se matavam entre si. Tudo por espírito de altivez, de arrogância e soberba. Talvez você pense assim, poxa, mas o testemunho, né, lá do pai da pastora, que forte, essas famílias lá de coronéis, mas a gente tem que olhar como nós estamos, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e por isso eu amo a oração que Davi fez. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque nem nós muitas vezes conseguimos avaliar o nosso coração. E a soberba, ela vai nos impedir de prosperar nesse país. Quantos imigrantes não prosperam nos Estados Unidos porque são soberbos? Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou Não, ei, aqueles que vencem aqui, é aqueles que deixaram a soberba no Brasil. E vieram sim para ser honrado, para fazer o que for necessário, desde que seja justo, desde que seja de boa fama, mas vão prosperar. E mesmo que o seu primeiro estado tenha sido pequeno e humilde, o seu último estado crescerá sobremaneira, como diz o Senhor. Amém? Vamos. Só falar uma coisinha. Um dia, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa comentando comigo que ela estava num determinado lugar e ela falou em português com a criança de um casal brasileiro. E aí o casal falou, não, nosso filho não fala português, é uma criança que está na fase de aprendizado, né? E ela falou, mas não fala. De jeito nenhum, você acha que eu vou querer que meu filho aprenda essa língua? Gente, olha o tamanho da mente da pessoa. Querendo menosprezar o Brasil e a língua portuguesa porque mora nos Estados Unidos. Meu Deus, a oportunidade de seu filho ser bilíngue, trilíngue, poliglota. Então, assim, você vê a soberba. É como você falou, não é sobre quando a pessoa tem riqueza material e dinheiro, né? Mas é uma mente medíocre, né? Gente, então, esse é um espírito, tá? Não é só um comportamento. É verdade. Esse é um demônio que tem que ser combatido. Eu lembro de uma situação que nós estávamos orando. Eu tenho algumas imagens, alguns flashes disso. Foi logo no começo da minha conversão. Eu fui apelidado de Ghostbusters, que eu amava negócio de libertação, né? Então eu procurava tudo, né? E a gente foi orar numa casa, e nessa casa alguém do nosso grupo que estava orando, por causa de uma situação que aquela família estava passando, teve uma visão, e essa visão era de uma pessoa entrando com o queixo duro para cima e o pescoço duro, você lembra disso? E aí naquela hora eu vi um homem entrando com o queixo duro, com o queixo para cima, o pescoço não dobrava. E aí a outra pessoa que estava conosco teve discernimento. Falei, isso aí é um espírito de altivez. E aí a gente lembra, né, da Bíblia que fala que a cerviz endurecida.
Então era um demônio que manifestava o que estava acontecendo com aquela família, que exatamente era um dos espíritos que atormentava aquela família, de soberba e de altivez. Então esse espírito, ele se caracteriza com o pescoço não dobra, ele não se curva, ele só anda com o nariz empinado, com o queixo para cima. E foi uma visão de um ser espiritual que estava atuando em toda aquela família, e aquela família tinham sido fazendeiros, tinham tido muita terra, né, ali em Goiás, tinham perdido tudo, hoje estavam quebrados, mas soberbos. A cerviz endurecida, a cerviz continuava endurecida. Não se quebranta, não se quebra, não se entrega, não aceita ajuda. E, gente, isso não é só no adulto, não. Na criança, no adolescente, você tem que estar atento. Eu lembro uma fase da Jéssica, que ela estava meio rebeldinha, e às vezes eu falava com ela algumas coisas e ela não mudava. E um dia eu falei para ela, filha, você está com a cerviz endurecida. Aí ela parou, olhou para mim, ela falou, o que é isso? Aí eu peguei e expliquei para ela. E acho que aquele dia, assim, o Espírito Santo usou aquela palavra. E hoje ela testemunha sobre isso. Do dia que eu falei para ela que ela tinha cerviz endurecida, de como ela, assim, ficou chocada, quebrantou o coração dela e Deus começou uma transformação. Então, assim, nós temos que reconhecer. Não é fácil, né? O soberbo não quer reconhecer que é soberbo. Quando esse demônio ele é combatido, as pessoas começam a ser livres da influência. E a cegueira cai. E a cegueira cai. E elas verdade. começam a se quebrantar. Bem. Ok? Gente, segundo espírito familiar que ataca muitas famílias é a intolerância. Pessoas intolerantes apresentam dificuldade em aceitar pensamentos contrários ou sentimentos e comportamentos diferentes dos deles. O que é intolerante? Alguém que não suporta ser confrontado, alguém que não suporta o diferente, alguém que não suporta o convívio, porque o convívio, vocês sabem disso, um bom convívio é ceder, Eu não consigo conviver com ninguém, se eu tenho um sócio, eu vou ter a minha posição, não vou ser uma pessoa apática, mas há momentos que eu vou ter que ceder para as ideias dele, vou ter que ouvir, vou ter que levar em consideração a minha esposa. Eu com certeza vou ter sempre a minha opinião, mas há momentos que eu preciso ceder para as ideias delas, para as posições dela. O intolerante, ele é incapaz de convivência por causa da incapacidade dele de ceder, de aceitar o diferente. E interessante que há muitas pessoas e famílias que se tornam intolerantes, né? O marido Ninguém quer estar perto. A esposa. Ninguém quer estar perto, né? Ninguém quer ficar perto. É como o rei na Bíblia que morreu e não deixou de se saudades. Ninguém morreu, nem perceberam que morreu. Graças a Deus melhorou a vida depois que ele morreu. Então, assim, a intolerante é aquele que não aceita. Não, minha esposa é burra. Não, qualquer coisa que ela fala, não tem. Marido intolerante, homem intolerante. Esposa intolerante, que não suporta muitas vezes as debilidades do esposo, do marido, né? Geram filhos intolerantes que não suportam os pais. Quando você diga, eu não suporto fulano, você está já debaixo da intolerância, porque nós fomos feitos para suportar em amor uns aos outros. Como Cristo nos amou, nós devemos suportar. Amor é suportar as diferenças e continuar amando. Nunca mais diga, eu não suporto meu filho, eu não suporto meu marido, eu não suporto a minha esposa. É muito forte a palavra, né? É muito forte essa declaração, né? E as pessoas falam, às vezes, aleatoriamente. Eu não suporto fulano. Eu não suporto essa casa. É verdade. Vai sair de casa. E eu acho... eu não suporto você ser assim. Ei, eu sou chamado para suportar. Eu sou chamado para suportar. Amém. Né? O amor tudo crê, tudo suporta. Então nós temos um espírito diferente. Que espírito está conosco? Não é o espírito imundo, é o Espírito Santo que suporta. Gente, imagina se Deus fosse intolerante conosco. Eu não suporto mais esse crente. Queima ele. Né? Um dia perguntaram para Jesus: quantas vezes temos que suportar com aquelas pessoas que erram conosco?
Em outras palavras, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus diz: 7 vezes você é um intolerante. 70 vezes 7, começamos a ficar bom. Né? Então, esse é um espírito que ele entra e a gente não percebe. Daqui a um pouco, você começa a se irritar com a voz da sua esposa. Daqui a um pouco, você começa a se irritar com a forma com que ela veste. Daqui a pouco você começa a se irritar com um hábito que o seu marido tem, que até hoje não tinha problema, mas agora você não suporta mais viver com aquele hábito. Daqui a pouco você começa a se irritar com uma forma que um filho se comporta. Daqui a pouco, e a gente vai, isso é uma semente que entra, demoníaca, e que vai daquela sementinha de um comportamento que agora você não suporta. A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Aí você não suporta a forma com que ele faz isto, agora você não suporta mais ouvir a voz dele, agora você não suporta mais olhar para ele, agora você não suporta mais estar casada com ele. Olha como é forte isso. Então, e antes de você passar para o próximo, e nós temos que terminar, que o nosso horário já está indo. Uau. Mais 4. Meu Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou resolver esse problema? Né? Tudo bem, mas é que eu não aguento, eu não suporto mesmo, né? Às vezes a gente tem essas coisas assim, né? Gente, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo. Esse fruto é um fruto com vários gomos, igual uma mexerica, uma tangerina, né? Onde tem bondade, onde tem paciência, benignidade, amor, domínio próprio. Então você começa a orar: Senhor, me dá o fruto do Espírito Santo. Às vezes o que está mais faltando no nosso meio é o fruto do Espírito Santo, e a gente esquece de orar por coisas elementares, coisas básicas. Então a partir de hoje comece a orar: Senhor, tira esse demônio de dentro da minha casa, eu repreendo esse espírito imundo que está me fazendo ter essa aversão, essa repulsa, não suportar esse ódio. E eu te peço, Senhor, me dá o fruto do Espírito Santo. Que eu seja uma pessoa mais mansa, que eu tenha domínio próprio, que eu tenha compreensão. E Deus faz, queridos. O que Deus não pode fazer na nossa vida? Nós não recebemos porque não pedimos. A Bíblia diz: pedimos e não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Nós temos que dar para o diabo o que ele intolera. Para ele. Um dia me chamaram, o pastor de jovens, tinha um jovem tremendamente endemoniado, levaram ele para a igreja, para a sala de oração, oraram por ele, não conseguiam. E me chamaram e eu cheguei lá e estava o jovem lá endemoniado e ele era meio agressivo. E aí falaram: pastor, cuidado que ele está meio agressivo. Quando eu entrei, eu já vim aqui pegando todas as minhas técnicas de libertação, né? Vou amarrar, vou botar a mão para trás, vou botar de joelho. Vou mandar queimar e depois vou expulsar. Eu com todas as minhas técnicas, já cheguei lá e já cheguei irado também. Que demônio é esse que fica ainda resistindo, né? Os meus discípulos, os jovens e tal. Quando eu entrei na sala assim, estava esse jovem no canto da sala, e estava assim com a cara de raivoso. E naquela hora eu disse: tá raivoso aqui por dentro de mim, né? Você vai ver agora que eu vou queimar mesmo, agora eu vou mandar fogo. Naquela hora o Espírito Santo diz: para tudo. Esse espírito imundo, ele é diferente. E começou a gerar dentro de mim um amor. Não que eu não tinha amor, mas veio como um dom naquela hora. E o meu desejo era abraçar ele. E eu comecei a olhar para ele com amor, ver aquele jovem ali cativo, com amor tão grande, que não era nem meu aquele amor. E quando eu comecei a me aproximar dele, eu ia abraçar ele, coisa que eu nunca faço isso com um endemoniado. A não ser que o Espírito Santo esteja te conduzindo, senão você vai levar Vai apanhar. E eu comecei a chegar perto dele com amor, nada que todas as minhas técnicas, tudo ao contrário. Quando eu cheguei perto dele, que eu fez menção de abraçar, esse demônio deu um grito e disse: para de me olhar assim, eu não suporto esse amor, eu odeio esse amor. E saiu da vida do jovem, foi liberto com amor. Aleluia. Então, quando você olhar para sua esposa e olhar para o seu marido, para o seu filho, não tem alguma coisa que você suporte, comece a olhar com olhos de amor,
que aquilo vai sair da vida dele. Porque nós temos que dar para o diabo o que ele não suporta. Ele não suporta o amor. Amém? Você quer deixar os outros dois para semana que vem? Já deu o horário? Vamos colocar mais um? Bora lá. Mais um? Hoje que vai... Olha aí, o avivamento, avivamento. Uhul! Amém. Vamos mais uma, na semana que vem a gente fala mais dos outros 3. Avareza. Te acharam. Ixi, que ele lá põe xicrinha na torneira para contar as gotas de água, né? Que deixou a torneira. Avareza. Avareza significa ser mesquinho, miserável, sovina e que não é incapaz de ser generoso. É incapaz de fazer caridade. É aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro. A avareza é um demônio. O Salomão discerne esse demônio, ele vai falar lá, ele diz assim: eu vi algo terrível sobre o sol, aquele cujo acumula riqueza, mas dela não desfruta, mas assim o estranho desfruta. A avareza é um demônio que até deixa você prosperar, mas não deixa você ser feliz com essa prosperidade, não deixa você desfrutar dessa prosperidade, e nem as pessoas que estão na sua volta. Na cidade de onde eu morava, havia um senhor que ele era dono de, acho que 1/3 das propriedades da cidade. Eu lembrei dele hoje. 1/3 das propriedades da cidade. Ele andava com uma Brasília velha caindo aos pedaços, com roupa de mendigo, e ele era multimilionário, e uma das cidades do metro quadrado mais caro do país. Só que ele já era conhecido na cidade por assim: nasceu miserável, morreu miserável, sendo multimilionário. Não, e a família, né, amor, destruída. As netas adolescentes no lesbianismo, neto que morreu enforcado, lembra que a gente chegou lá, o cara pendurado no banheiro, enforcado. E pessoas assim, eles até iam à igreja, a família, mas ninguém rompia, ninguém ia para frente. Por causa do espírito da avareza. Então nós temos que quebrar o espírito da avareza. E como é que é a forma que a gente quebra o espírito da avareza? Através da generosidade. Nós temos que ir contra esse demônio, dizer: não, aqui você não tem vez, eu sou generoso. E generosidade não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Porque ninguém é tão miserável que não tenha algo que possa dar ou ajudar. É verdade. Então, generosidade tem que ser uma prática no nosso meio. Todas as vezes que dói no seu coração dizimar, é porque o espírito da avareza está querendo tomar conta do seu coração. Todas as vezes que dói no seu coração dar uma oferta, é porque o espírito da avareza está tentando tomar lugar na sua vida. Todas as vezes que poder abençoar alguém, ajudar alguém, e você sente a necessidade, tem o desejo, mas você fica com medo, você fica achando ruim, você faz aquilo, talvez é o espírito da avareza, porque nós vivemos. Amém, embaixada? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória. Quarta-feira na nossa campanha nós vamos estar recebendo o pastor Erasmo. Ele vai estar ministrando a palavra. Eu espero que você esteja aqui e vamos começar essa campanha, a revolta de Gideão, uma virada na nossa vida. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.